Alô, meus amigos rurais de todo o Brasil, pessoal aí da pecuária, aqui Toninho Braquiária, eu sou engenheiro agrônomo, sou pós-graduado aí em formação e manejo de pastagem e estou há 25 anos aí no mercado de sementes de pastagem. Hoje eu estou passando aqui para trazer um assunto que é delicado e que muitos produtores até nem não concordam, né? Mas eu sinto que isso é uma situação assim de questão de visão. Eu preciso mudar a visão sobre esse assunto, né? Porque o pessoal, na maioria das vezes, tem uma visão errada sobre o assunto, né? Tem uma visão muito equivocada sobre esse assunto que eu quero tratar agora, que é adubação de pastagem, né? Tanto a adubação de plantio quanto a adubação de produção, vamos dizer assim. Então, qual a importância, né, vamos dizer assim, de uma adubação hoje de plantio? A adubação de plantio, ela vem para reduzir o tempo de formação. O que acontece? A maioria dos solos do Brasil, eles são pobres em fósforo. E o fósforo é um nutriente fundamental para o desenvolvimento da planta. Então, se o seu solo é pobre em fósforo, consequentemente você vai ter uma formação mais lenta. A planta não vai ter aquela explosão, né? Então, só de você já colocar esse nutriente à disposição da planta, você já tem um resultado muito melhor, né? Digamos assim que hoje, como a gente tem percebido aí, que a janela de chuva tem reduzido, né? Nós não temos mais 6 meses de chuva. Até que esse ano está um ano atípico, aí tem até chovido melhor, né? Mas os anos anteriores a gente tem percebido que a chuva ela está aí, não mais 6 meses, ela está entre 4 meses aí do período aí do ano. Então, se você planta a semente, mas não coloca à disposição dela o nutriente fundamental para que ela se desenvolva, o que vai acontecer? Vai ficar agarrado lá, sua área vai ficar fechada lá um ano para poder formar um pasto, né? E nesse mercado que a gente vê cada vez mais competitivo, com preços cada vez, né, mais apertado, com a margem de lucro apertada, né? Aí muitos podem dizer assim, pois é, bicho, o trem tá ruim demais, como é que eu vou gastar dinheiro com isso? Aí começa a questão que eu falei, a questão de visão. Toda vez que eu levo esse assunto, que eu trago esse assunto para algum produtor, que a gente fala sobre isso, sobre adubação de pastagem e tal, a necessidade disso, eu tenho percebido que muitas pessoas entendem que a adubação de pastagem é para deixar o capim bonito, que vai gastar dinheiro à toa, porque o capim sem adubo ele já nasce. Ok, sem adubo já nasce lá, você forma o pasto, mas aí vem o tempo, né? Em quanto tempo você forma sem adubo? Em quanto tempo você vai formar com adubo, né? No mínimo você vai reduzir 50% do tempo. É o que eu estou dizendo, você vai aproveitar melhor a janela de chuva. Então, pessoal, o Brasil hoje é o maior produtor de carne, né? Muitas pessoas tiveram aí no passado aí seus pais que alimentavam aí as suas famílias, botavam o filho na faculdade, com 20 alqueires de terra, com 30 alqueires de terra, tirando 200 litros de leite. Hoje, qual pai que faz isso? Paga uma faculdade para o filho tirando 200 litros de leite, né? Criando gado em 20, 30 alqueires de terra, né? Então, há uma necessidade de aumentar a capacidade da terra, porque as terras estão, para se ter uma ideia, vamos dizer assim, a média nacional hoje seria em torno de 1 unidade animal, aliás, 0,8 unidade animal por hectare ano, né? Numa terra de 10 hectares, para ficar fácil a conta, você está conseguindo colocar 8 animais, 7, alguns 6, alguns 5,
né? Então, a capacidade de suporte da propriedade, ela tá abalada, a propriedade não consegue produzir, ela não tem condição. O manejo que está sendo dado a isso não está sendo suficiente, né? Porque a gente sabe, né, na pecuária, por exemplo, né, só 5% das propriedades da pecuária no Brasil utilizam algum tipo de tecnologia. Os outros 95% estão em cima do extrativismo até hoje, né? E o extrativismo, ele tem mostrado que essa forma de utilizar a terra, ela não está pagando mais as contas, né? Ela não consegue mais pagar as contas. O produtor está sempre na espera da melhora do preço para que aquele pouco que ele produza a propriedade, se transforme em muito, para ele poder ter uma vida boa. Infelizmente, essa realidade, ela está distante de ser mudada. Porque, exemplo, você tem uma empresa que vende 100 mil por mês. Beleza, vende 100 mil por mês. Mas ela não consegue pagar as contas dela vendendo 100 mil por mês. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar para 200, para poder conseguir um lucro para pagar as contas. A propriedade rural está no mesmo caminho. Antigamente você conseguia pagar suas contas com o que você produzia na propriedade. Mas hoje a propriedade, não, o que você produz, além de ter reduzido a produtividade da propriedade, os preços também caíram. Então, quando isso acontece, não existe outra saída a não ser aumentar a produtividade. Ah, Toninho, mas você tá doido? Falar disso agora, cara, pô, boi não tá valendo nada e tudo e tal, e como é que eu vou gastar dinheiro com isso? Pois é. Aí eu volto àquela questão do produtor que acha que adubar pastagem para o capim ficar bonito. A pastagem, pessoal, ela é como uma lavoura de qualquer outra cultura, da soja, do café, do milho, né? Eu gosto de falar do café porque está aqui próximo a nós, a região produtora de café aqui, onde o pessoal usa tecnologia, usa irrigação, usa adubação, né? Então eles produzem 3, 4 vezes mais do que a média nacional, né? Então, se você hoje está produzindo 0,8 animal por hectare ano, se você passar para 2, passar para 3, você já está duplicando, triplicando a sua produtividade, né? Então não há outra saída. Ah, Toninho, mas como que eu vou? Rapaz, você está doido? Como é que eu vou adubar minha propriedade toda? Não é essa a questão, né? Outra coisa interessante, toda vez que se fala em adubação de pastagem, para vocês entenderem melhor essa questão que eu coloco, o pessoal não entende, acha que é para o pasto ficar bonito. Todos os produtores, quando se fala em adubação de pastagem, ele quer fazer adubação aonde? Nas áreas de erosão. Nas áreas de erosão. Ele quer recuperar a erosão. Adubação de pastagem recupera a erosão, show de bola. Mas esquece isso. A sua área de erosão da sua propriedade, ela é 1%. Ou muito é 2% aí da sua área. Esquece isso por enquanto. Adubação de pastagem é você selecionar a sua melhor área. Por que você vai selecionar a sua melhor área? E não é adubar a propriedade toda. Seleciona a melhor área. Faz um módulo, né, como a gente chama, um módulo de adubação. O que é esse módulo? Pode ser um módulo de 5 hectares, de 10 hectares, de 20 hectares, aí vai de você, né? Quanto você quer investir nessa área. Mas, enfim, feito esse módulo, que ele seja feito na melhor área da propriedade. Por que na melhor área? Porque fazer o bom ficar ótimo é muito mais fácil do que fazer o péssimo ficar bom. Então, se você já tem uma área boa, você vai gastar pouco. Vai exigir menos adubo, menos correção. E você facilmente nessa área boa que você tem, se você hoje está com 1, facilmente você vai elevar isso para 2, para 3 animais. É preciso esquecer
cabeças de gado na propriedade. É preciso pensar em arrobas por hectare. O que traz receita é arrobas por hectare, né? Então aí a importância de separar uma área para que nessa área que você vai manejá-la bem, que você vai cuidar dela, você tenha uma excelente produtividade. Você tem uma produtividade ali 3 vezes, 4 vezes maior. Se você pega um ano bom de chuva, então você arrebenta. E nem precisa irrigação. Só de você fazer a correção, fazer a adubação de pastagem, você tranquilamente na época das águas, você vai conseguir aumentar a sua produtividade aí de 3 a 4 vezes aí nessa área que você cuidar bem dela. Então, pessoal, eu trago aqui essa informação porque eu vejo muitas pessoas desanimadas, pensando na adubação de pastagem como um gasto. A adubação de pastagem não é gasto, ela é investimento. Agora, quando que ela é gasto? Ela é gasto quando você vai mexer com erosão, né? Você vai lá recuperar a erosão, aí é gasto, porque não tem receita. Você aduba lá e o capim mal sai lá e fica toda a vida para poder recuperar aquela área. Então, assim, adubação de pastagem é receita, é investimento quando você pega boas áreas e você potencializa essas áreas, né? Você aumenta a capacidade dessas áreas de produzir, né? Não perca tempo com erosão, não perca tempo com isso. Isso é um grão de areia no deserto, né? E falando da adubação no plantio, como eu bem disse agora há pouco, você vai reduzir no mínimo 50% do tempo. E tempo é dinheiro, pessoal. Não adianta mexer com formação de pasto que leva um ano para formar uma pastagem para você colocar um boi nela. Pensa nisso. Isso é investimento que vai dar retorno. Não é gasto, né? Quando você faz essa adubação de plantio e, consequentemente, depois você faz a manutenção, você tem um aumento de massa gigantesco da produção de capim, né? Você tem, quando se aumenta a quantidade de massa produzida, você aumenta o gado, né? Você aumenta, onde você tinha 1, você botou 2, botou 3, né? Você aumenta o número de arrobas por hectare ano. Esquece essa questão de área total. Eu não estou falando de adubar a fazenda inteira. Eu estou falando de você criar um módulo, você separar uma área, a sua melhor área, para você investir nela e ela te dar retorno. O investimento baixo, sem precisar instalar irrigação. Ok, se você pode botar irrigação, show de bola. Mas no caso da pecuária de corte, eu não vejo essa necessidade. Primeiro porque são áreas maiores, né? Isso demandaria um custo grande aí para poder se fazer isso. Então, a adubação de plantio, partindo do princípio que a maioria dos solos do nosso país são pobres em fósforo, né? Procure uma semente melhor, que tenha um custo-benefício melhor, porque às vezes o que você está gastando com semente hoje, só com semente hoje, você conseguiria comprar semente e o adubo para poder potencializar a sua formação de pasto, né? Outra coisa, o capim, eu vejo na prática sempre isso, que o pessoal quer deixar sempre o capim batumar, o capim, né, dar muito batume mesmo, ficar aquele, né, crescer muito, né? As pessoas acham que esse que é a quantidade de capim, né? Para o capim produzir bem, para o pasto ficar bem cheio de capim. O que acontece? O capim, a pastagem, ela é uma planta que ela precisa de poda. Quanto mais você poda, mais ela brota. E o capim ele tem uma forma de desenvolvimento que quando ele passa da altura de pastejo, né, a partir daquele momento ali que você tinha que ter colocado o gado, que você não colocou, que você deixou o capim passar do ponto e ele vai só crescendo, eu falo que o capim é uma planta suicida. Porque quando ele passa do ponto, ele começa a se
se autodestruir. Ele começa a sombrear a si mesmo. E a pastagem, ela é uma planta que ela precisa de luz. Ela precisa de luz solar. Se ela não tem luz, ela vai secando, as folhas de baixo vão secando, o capim vai secando, não vai produzindo, né? Como exemplo, por exemplo, né? Você tem aí uma braquiária hoje que é 30 dias de intervalo entre um pastejo e outro. Ou seja, se você deixa ela embatumar, você vai passar o período das águas aí, vamos dizer que você vai passar aí um gado nessa área aí 2, 3 vezes aí durante o ano. Aí já vai entrar a seca, né? Se você colocar o gado na hora certa e tirar, você vai passar 4, 5 vezes aí durante o período das águas. Então o aumento de produção de massa do capim não é quando ele produz aquela massa e você deixa aquela massa embatumar. Você tem que podar ele para ele produzir de novo. Porque assim que você poda ele, ele volta e produz de novo. Se você não poda, você passa as águas inteiras com aquela mesma massa, aquela massa que vai só piorando a qualidade, né? O capim ele tem que ser consumido verdinho. Quando você poda ele na hora certa, você alonga esse período dele verde. Começa a perceber o pasto que está embatumado, como é que está seco, o pasto que está pastejado, que está podado, como é que está verdinho, mesmo na época da seca. Passa a observar isso. Então você estica o seu tempo de capim verde na propriedade quando você coloca o boi para comer na hora certa. Volume de pasto não é deixar o pasto embatumar. Você faz volume de pasto e aumenta a capacidade da sua propriedade quando você coloca o gado na hora certa e tira na hora certa. Você poda a planta. O capim precisa ser podado. O capim é uma gramínea. Quem tem grama em casa aí sabe como é que é. Eu rocei essa grama aí, rapaz, deu nada, já está o grão de novo. Por quê? Quanto mais você roça, mais luz entra. Quanto mais luz entra, mais broto sai. Então não adianta deixar o capim embatumar. E mais uma vez eu lembro a vocês, por isso a importância de separar uma área. Porque quando você separa uma área, você vai tocar ela direitinho, as águas todas. Se porventura deu um veranico, deu uma situação onde você não conseguiu voltar na hora certa, você tem as outras áreas. Você vai colocar nas outras áreas, como você sempre fez. E o importante de você separar uma área, porque manejar capim, pessoal, não é uma coisa simples, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? Então faça um módulo pequeno, né? Eu tenho certeza que esse módulo, ele só vai te dar benefício, ele não vai te dar prejuízo. Faça um módulo, aprenda a manejar melhor. É prioridade produzir mais arrobas por hectare. Ainda mais quando o preço está baixo e a margem está pequena. Porque se eu tenho um produto de margem pequena, eu tenho que ter mais produtos para alcançar o mesmo faturamento, né? Eu sei de todas as questões que não é fácil e tal, tudo, mas esse é o caminho. E esse é um caminho sem volta. Quem temar vai ver sua propriedade cada vez produzindo menos, vai ver sua receita cada vez sendo menor, até o ponto de ter que vender, de não dar conta, né? A despesa come tudo, né? Então, pessoal, aqui é um bate-papo que eu tenho tido vontade de fazer com vocês, né, para falar um pouco aí de manejo, pasto, de adubação, de pastagem, né? E o que eu quero que vocês aprendam aqui agora, que vocês lembrem disso sempre, é que adubação de pastagem, quando feita em áreas boas, é investimento. Você aumenta a capacidade do pasto. Esquece de adubação de pastagem para erosão. Não vale a pena mexer com isso. Você tá dando importância para 0,5%, 1% da sua propriedade, e os outros 99%, 98% está ficando lá ao léu. Você tem áreas aí, eu garanto, na sua propriedade, que se você fizer um trabalho pequeno nela, você dobra a capacidade da sua área, da sua manga. Então pega a sua melhor manga,
faça um trabalho nela. Não deixe a sua melhor manga, daqui a uns dias ser uma manga ruim, porque você nunca fez uma reposição de nada. Né? Desde quando o mundo é mundo, seu avô, seu pai está na propriedade aí, nunca jogaram um grão de adubo aí. Por isso que a terra, cada ano que passa, ela aguenta menos gado. Né? E eu volto a dizer, adubação de pastagem não é para fazer na área total. Você separa as suas melhores áreas e deixa as áreas menos boas, vamos dizer, as áreas mais ruins, para uma situação de um veranico, uma área de socorro, né? Então, se você quer botar peso num gado, você quer chegar uma boiada mais rápido, vai lá na sua melhor área, dá uma caprichada nela, que você vai conseguir colocar mais gado lá, eles vão engordar mais rápido lá, né? Não desista, né? Não atrele o preço do boi ao seu sucesso, porque o preço do boi é uma realidade, nós estamos num mercado muito competitivo, né? O pessoal da soja, por exemplo, né? Por que o pessoal da soja lá é todo tecnificado? Porque eles têm que produzir mais, porque o tanto que produzia antigamente sem tecnologia não paga mais as contas. E isso está acontecendo com o gado. Só que às vezes fica difícil assimilar, porque o cara da lavoura de café, ele aduba o café e o café produz mais sacas. E a pessoa às vezes não entende que o capim, você vai adubar ele para ter mais gado. Né? É isso que você tem que entender. Que onde você tem um hoje, com um pequeno investimento, você coloca 2, 3 na mesma área. É isso que tem que ser entendido. A hora que a pessoa entender isso e fazer a conta, ele vai ver que ele está gastando o mínimo para produzir muito mais. E que vale a pena, mesmo com o preço hoje, que é a realidade do mercado. E aí, quando você está fazendo isso, que o preço explode lá em cima, é a hora que você já estava ganhando, vai ganhar mais ainda. Né? Então, pessoal, essa é mais uma conversa nossa, mais um bate-papo nosso, né? Eu espero que todos aí pensem nisso, reflitam sobre isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo aí, passa pra gente, passa seu contato, eu entro em contato, a gente conversa, né? E é isso aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, reflitam sobre isso, né? Isso é a realidade que está na nossa cara hoje. Vocês não precisam achar que boi vai para R$400 a arroba, R$300 a arroba, e bibibi, que você vai ser feliz fazendo tudo do mesmo jeitinho que você está fazendo há 20, 30 anos. Não vai dar. Vai chegar uma hora que você vai ter que vender sua terra. Beleza? Não esmoreça. Não enfraqueça com o mercado, né? Isso é uma realidade. Isso é o momento que nós estamos passando, né? Hoje é a informação na frente. É preciso driblar os problemas, tá certo? Um grande abraço para vocês. Aqui mais uma vez, Toninho Braquiária, à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.